Boa tarde! Hoje vamos conversar sobre o excesso de telas na infância. Meio cortadinho, né? O que são telas? Qual o tempo máximo permitido? Quais os maiores impactos negativos? E como a organização pode nos ajudar a diminuir o tempo de tela. Oi! Se apresenta para o pessoal. Deixa eu tirar os comentários aqui para não ficar no teu rosto. Então tá. Então, pessoal, eu sou pedagoga, sou formada há 4 anos, né? E agora também estou nessa jornada de personal organizer. Acredito que essa é uma profissão que engloba qualquer profissão, né? Porque todas podem agregar no personal organizer, né? A gente pode levar a organização para qualquer área da nossa vida e isso é uma coisa impressionante, né? E facilitador. Com certeza. Eu também fiz um semestre de enfermagem, então eu me interesso muito pelo assunto da saúde, né? Também sou mãe, e aí a gente vai agregando os assuntos, né? Agregando os conhecimentos e podendo crescer cada dia mais. Verdade. Então, vamos começar explicando, porque quando a gente fala excesso de telas, tem pessoas que ainda não sabem o que que é tela, acha que é só a televisão, né? Não, qualquer dispositivo eletrônico é tela, né? O celular, o computador, o notebook, tablet, alguns jogos. Na verdade, a prática, hoje em dia, praticamente todos os jogos são eletrônicos, né? Então, tudo isso é tela. Tudo que envolve essa luz, excesso de cor, as coisas passam muito rápido, isso é tela. Ok, então, e você sabe dizer qual o tempo máximo, assim, que a gente pode deixar aqui de forma segura, que a gente pode deixar eles assistirem ou jogarem, né? Sim. Deixa eu falar um pouquinho antes, tá? Existe um documento, tá, feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é composta por 22 mil médicos. Às vezes, quando a gente fala, é pela Sociedade de Pediatria, as pessoas ficam meio assim, sabe? Ah, não, mas não é o que o meu pediatra falou, ou não é o que alguém passou para minha informação. Existe lá, né, uma quantidade de médicos que estudam e trabalham para formular coisas que eles vão colocar para a gente seguir, estudos, tá? E é para todo mundo conseguir seguir um mesmo padrão, tá? Então existe lá um documento de saúde onde eles indicam um tempo, tá, que é saudável. Não quer dizer que a pessoa seja obrigada a seguir esse tempo. Só que a partir do tempo máximo que a gente pode ou não estar em contato com a tela, a gente está entrando na responsabilidade de que pode haver algum problema se a gente não respeitar, porque houveram estudos determinando esse tempo, tá? Então, até os 2 anos de idade, isso vai doer, é polêmico, mas até os 2 anos de idade não se deveria ter contato com tela, tá? Zero, Então, né? 0 minutos. zero minutos, não deveria ter contato com tela. O que é bem complicado, né, no atual contexto da nossa sociedade e, né, com os problemas que a gente vem passando também, a gente ficou mais recluso em casa. Isso tudo trouxe a tela como o centro da nossa casa, né? Mas até os 2 anos não deveria se ter contato com tela. De 2 a 5 anos, tá? Pode ter contato até 1 hora, tá? E depois disso, até 2 horas. Ou seja, significa que nós também não deveríamos estar em contato mais do que 2 horas por dia. E isso quer dizer, quando a gente está no Instagram, a gente está na tela. Quando a gente está na série, na Netflix, tudo é tela. Então a gente deveria ter um tempo de 2 horas no máximo. O que não acontece, a gente sabe, né? O conhecimento ele não é para bitolar a gente em uma coisa assim que não, que é impossível, isso não vai acontecer. É apenas para a gente ter o conhecimento, para a gente poder tomar alternativas para poder melhorar. E ter um parâmetro, né?
Para eu saber Exatamente. se o máximo na idade do meu filho é 1 hora, ele tá além disso. Não É, muito, não muito agora, porque ele tá na escola, né? Mas na época da pandemia, era o dia inteiro, porque foi a maneira que a gente conseguiu, né? De fazer uma coisa ou outra, porque era tempo todo dentro de casa, né? eu costumo falar que assim, ó, a gente tem um mundo ideal, a gente tem um mundo real e também tem o mundo das desculpas, tá? Às vezes a gente começa a dar desculpa porque a gente não quer entrar no mundo ideal. Às vezes a gente não pode entrar no mundo ideal. Às vezes a gente tem que viver só o real mesmo, né? Então, realmente, na pandemia, trabalhando home office, sem escola, como que a gente vai fazer para lidar? Por isso que eu disse, né, que a televisão, a tela, isso virou o centro do lar, né? Porque tudo se passava ali. O trabalho, a escola, né, que estava sendo home office também, a criança que não ia para a escola, mas que o pai precisava entreter para que ele pudesse Trabalhar. fazer o trabalho. Então, foi uma coisa que fugiu do ideal, não era o ideal. Mas era o real, era o que estava ali, era o que tinha disponível e era o que podia ser feito. Nem sempre a gente vai conseguir viver no ideal. É como tu disse, a gente precisa de um parâmetro para que quando a gente possa fazer o ideal, a gente saiba o que que tá certo, o que que não tá, e a gente vai mesclando. E aí vivendo, né? Porque a vida é dinâmica, ela vai acontecendo e E, nem ten- sempre vai sair como a gente quer. e tentar não ficar muito nos extremos, né? Para não gerar aquela, como você disse, o conhecimento não é para deixar a gente aprisionado, né? Exatamente. A gente não vai conseguir voltar, né? A gente não vai retroceder. Eu não Uhum. consigo mais viver sem pensar num final de semana, sem olhar alguma série, alguma coisa, ou como a gente estava conversando antes, os cursos que a gente se descobriu estudando bastante, curso online, o pessoal na pandemia também se descobriu podendo compartilhar cada um conhecimento, né? Verdade. Mas isso não volta mais. Isso já faz parte da nossa vida. Mas a gente vai podendo adequar, né? A gente não precisa viver no extremo. Ali a gente estava no extremo, mas É, era por necessidade. Agora a gente pode começar a adequar e mesclar com outras coisas. melhorando e diminuindo o tempo, né? Tanto nós, eu vejo que eu fico me policiando também. Porque, por exemplo, se eu não quero que ele. Antes ele queria assistir TV antes de ir para a escola, mas assim, abriu o olho já, mãe, eu quero assistir desenho, né? Virou um extremo assim que eu não estava gostando. Só que ao mesmo tempo que eu não, eu falava, conversava com ele, falava que não era a hora, que tinha que se arrumar para ir para a escola, mas estava eu no celular, que é a mesma coisa, né? Então a gente ser um É que exemplo às vezes a também, né? gente nem se dá por conta, né, dos costumes que a gente tem, porque as nossas atitudes elas vão levar o comportamento do nosso filho muito mais do que o que a gente fala propriamente, né? Então, às vezes a gente nem tá ali percebendo, né? Mas, por exemplo, a gente acorda de manhã, às vezes a gente liga um jornal para saber uma previsão do tempo, né? Só que a criança, tá? Até os 6 anos, ela não tem a diferenciação ali da realidade. Então, para ela, se o meu pai pode, eu também posso. E aí, daqui a pouco, ela mistura os pensamentos. E aí, ela já está vivendo ali dentro daquele desenho. E é isso que a televisão faz, né? Ela mina um pouco ali a criatividade, o desenvolvimento do cérebro. E aí, a criança, ela já começa. Porque a gente é assim, fazendo um parênteses aqui, né? Exercício físico, alimentação saudável, são hábitos que a gente foge, e para a gente conseguir entrar é difícil porque o nosso corpo se adapta ao sedentarismo, a ficar recluso, a alimentação mais fácil. A mesma coisa é o cérebro da criança, tá? Então, o que que acontece? O cérebro dela, ele vai se conectando com aquilo ali. É mais fácil, aquilo ali tá muito pronto. Então, para ela, é muito mais fácil ela receber aquele estímulo pronto. O cérebro dela vai mandando comandos para ela de que aquilo é bom, porque ele não precisa trabalhar, né? Só que isso tem reflexos no futuro. Estava vendo uma reportagem que já tem alguns estudos que mostram como atrofia, né, os neurotransmissores ali de crianças que assistem muito a TV. E isso me dá um medo tão grande.
Na verdade, a nossa sociedade hoje, ela já está vivendo muitas dificuldades por causa da televisão, do pouco que a gente assistia até aqui, né? E agora, para frente, vai só piorar. E é isso que eu quero trazer a mensagem para cá. Não é assim de que, ai, Andressa, então tu tá falando que agora eu não vou poder mais deixar o meu filho Não. Eu quero que tu escolha coisas boas que ele possa assistir e eu quero que tu diminua ao máximo que puder, que seja possível. E que possa unir junto a isso estímulos que ajudem o cérebro dele a entender que brincar é muito melhor, que pintar é muito melhor, que ouvir música é muito melhor, que tudo isso é muito melhor. Só que daí, dependendo de quanto teu filho já está dentro desse sistema, em que ele já está acostumado a todos os dias ter o contato com a tela, tu vai precisar fazer uma readaptação e tirando aos poucos, porque ele não vai entender se tu, de repente, resolver desligar tudo. Então, tu vai fazer essa adaptação para ele retornar a condicionar o cérebro dele de que brincar é bom. Então, começa a fazer trocas ali de atividades, porque certamente a criança que começa a brincar, ela vai até esquecer a televisão. Porque o brincar, ele é muito legal para eles. E traz benefícios, né? E isso na vida adulta são, assim, benefícios imensuráveis. Porque uma criança que brinca, ela tem criatividade. Às vezes, inclusive, a gente se prende muito não só à tecnologia, mas a brinquedos. Ah, eu tenho que dar o melhor, o brinquedo melhor, o mais caro, e não é isso. Às vezes, um brinquedo que nem é brinquedo pode fazer uma evolução no cérebro da criança muito maior do que se possa imaginar. Porque, pensa comigo, o que é melhor? Eu pegar um telefone e eu brincar que eu estou ligando para alguém com um telefone, ou eu pegar qualquer coisa que seja quadrada e eu imaginar que aquilo é um telefone, eu imaginar que eu estou falando com alguém. Aonde que o meu cérebro vai trabalhar melhor a criatividade? Exatamente. Então é nisso que a gente condiciona a criança de que o brincar é bom e ela vai entrando nesse mundo e só vai pra frente. No lúdico, né? No lúdico. Exato. E estimula a imaginação e a criatividade e ainda está brincando, né? Exatamente. E isso eu tô falando só do ponto de vista pedagógico, tá? Que é o que mais tem a dificuldade, é o que mais a gente coloca pro futuro ali, né? Da criatividade, da criança não ter essa vontade de buscar, da arte, do som, música, essas coisas estão morrendo, sabe? Mas dentro desse documento, se vocês forem atrás para ver, ele é muito técnico, mas assim, pra gente entender, não é só isso que a tela traz de malefícios para todos nós, mas para as crianças principalmente, porque estão em desenvolvimento, né? Mas é assim, ó, ansiedade, sedentarismo, inibição social, as crianças começam a não querer mais brincar umas com as outras, porque é tudo fácil, né? Criança brincando com criança vai ter conflito, vai querer um brinquedo do outro, e ali na tela não precisa, né? Tá tudo muito certo, não precisa se mexer, tá tudo acontecendo ali, e é tudo muito rápido. Então a criança, ela não consegue mais interagir socialmente, não consegue mais na escola prestar atenção numa história. Porque a história ela vai ser lida por alguém. A pessoa vai ter um ritmo. Ela vai ter um ritmo de fala diferente. Ninguém lê igual. Eu vou ler de uma forma, num ritmo, você vai ler de outro. E aí ela não tem paciência e ela não consegue se concentrar nesse texto. Então a gente começa a falar e a gente começa a ver o quão prejudicial é. Na tela é tudo muito rápido, é muito colorido. E aquilo não existe, aquilo é uma fantasia. Aquilo é uma coisa que foi feita para entreter a criança. Então, eles colocaram ali só estímulos muito rápidos, muita luz, muita cor. Então, imagina o cérebro trabalhando naquela intensidade, né? Nossa, imagina. Se a gente, né, nós como adultas, que não tivemos isso na infância, a gente já é ansioso, já quer acelerar o vídeo da aula, já quer acelerar o vídeo do WhatsApp, porque... você quer escutar rápido, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, imagine eles, né?
Sim, esses dias eu fui olhar ali, minha configuração tava para todos os meus áudios saírem a dois vezes, né? E aí eu fui colocar um áudio no normal e eu pensei assim, meu Deus, como essa pessoa tá falando devagar. Não, ela tá É falando no normal. ritmo dela. A gente é que tá acelerando as coisas, tudo é rápido, tudo é no 2 vezes, tudo tem que ser rápido. O Instagram tem que ter reels, tem que ser até 15, 30 segundos. Não pode Passar mais ser um informação vídeo. rápida. Tu tem que fazer um início, meio, fim de um texto num Reels de 30 segundos. Tu não consegue mais fazer. Tu tem que arraste para cima, ou tu tem que ir pro lado, ou tu tem que ver a continuação. Nada mais tu faz um relacionamento, uma conexão, sabe? As aulas, começa um curso, tem 20, 30 professores num curso. Tu não tem mais um curso como a gente faz na faculdade, que a gente tem um professor ali fazendo uma matéria inteira, uma disciplina inteira. Aprender a não gostar dos professores e mesmo assim ter aula com eles. Não, não gosto, vou pedir o reembolso, porque Bolsa. agora é assim, sabe? Então, assim, essa coisa tá se perdendo e pode parecer radical, mas eu conecto isso tudo com as telas, é tudo muito dinâmico, os relacionamentos, o casamento, não deu certo, vai embora, porque tudo é muito fácil. E aí não tem a ver com os filmes que a gente vê, porque tu passa no mundo da ilusão, achando que tudo tem que ser igual novela, que tudo tem que ser igual filme, carreira tem que dar certo igual a pessoa que colocou ali, porque ela já tá ganhando 10K. Nossa, é verdade. Então, tu começa a se comparar num nível. Isso eu já tô falando na idade adulta. Mas Então, porque a mas gente tá condicionando. e a sementinha que, né, os nossos filhos, é a sementinha, né? E o que me deixa um pouco também, assim, querendo ter mais controle sobre isso, não deixar tão à vontade, né? Nunca deixei. Mas na pandemia, como a gente já falou, o trem saiu um pouco dos trilhos, né? E agora retomando, porque as profissões que existem hoje não vão existir mais quando eles forem adultos. E tudo que puder ser substituído por robôs vai ser substituído por robôs. Aqui em Curitiba já não tem mais cobrador de ônibus, é tudo só o motorista. Quantas funções já foram no mercado A também? Eu pedagogia posso tá na passar minha lista. compra sozinha. Pedagogia tá na lista das profissões que não vão mais existir. Porque Juro. agora os cursos vão ser. O curso vai ser nessa forma. Todo mundo vai saber educar. Todo mundo vai ter uma forma. Todo mundo vai. Sabe? Então a pedagogia Entendi. daqui a pouco não vai mais existir. Então, E assim, a tá tudo gente, muito, e tá a tudo gente muito acelerado. tem que dar, não dá, mas permitir que eles desenvolvam essa criatividade para que eles possam se adequar conforme o mundo vai evoluindo também, né? Porque se você fica só assim, só querendo tudo pronto, quando você se depara com um conflito ou um problema para resolver numa empresa, ou de repente você é mandado embora, você não sabe o que fazer, porque você estava assim, só sabe fazer aquilo, né? E as profissões do futuro, embora elas vão utilizar muita tela, mas elas também vão utilizar muita criatividade. É, Porque só vai o chegar que não lá. O que não vai ser substituído por robô é a mente humana. O que a mente conseguir gerar, não, né? O pensamento humano não tem Mas já a existe a lógica inteligência artificial, né? nisso, mas a Então a lógica, nossa cabeça, ela precisa, né, ser trabalhada, nossa mente precisa ser exercitada para que essa inteligência, porque isso, imagina, hoje a gente já tem inteligência artificial que já no funciona, a gente já consegue WhatsApp ali no você resolve WhatsApp as ter coisas, uma né? conversa, resolver. Então imagina isso no futuro. No futuro, o nosso cérebro ele precisa estar desenvolvido criativamente para que a gente possa se destacar de um robô. A gente tem que conseguir fazer um trabalho melhor do que um robô, né? Se O não, eletrônico não pode substituir a gente, né? E existem pessoas que vão conseguir, mas existem pessoas que vão ser substituídas pelos robôs. Não é todo mundo, mas uma pessoa que a vida dela é passar na frente da televisão, maratonar a série, viver de acordo com o que se coloca ali nas propagandas, que é feito, estudado para vencer o nosso cérebro.
Porque manobras de venda, copy de venda, é tudo feito para o nosso cérebro trabalhar, para comprar, para aderir, para assistir mais, para visualizar mais. Então a gente precisa, de alguma forma, no futuro, né, entrar num meio termo em que a gente consiga mesmo se desenvolver. E quem que é esse futuro? São as crianças de hoje. As crianças que hoje os pais estão deixando ficar 8 horas na frente de uma televisão. Zero criatividade, né? Zero criatividade. A criança não fala, a criança não come se não estiver na frente da televisão. E ao mesmo A criança tempo come, adormece vendo televisão. e Então, quando a gente come não na tá frente mais da sendo TV, pai. e quando come ainda na frente da TV, que pode gerar Exatamente. a obesidade, porque não presta atenção nem no que está comendo, não sabe nem o sabor das coisas, só abre a boca ali e vai comer. Então, a gente já listou aí obesidade, sedentarismo, ansiedade, falta de criatividade, falta de estímulo no cérebro, né? Então, o excesso das telas, ele é prejudicial. Isso é inegável, assim. Então, a gente precisa ter alternativas para a gente poder tirar um pouco o foco da televisão. E colocar o foco aonde? Na família, na natureza, no ar livre, na chuva, no vento. Pensar o que é isso, porque a gente acha lindo, às vezes, quando a criança está olhando para a televisão e diz, ai, a chuva, o vento, mas já tomou um banho de chuva? Aham. Já pulou numa lama, caiu, escorregou, sujou. Hoje em dia é muito isso, né? Não pode sujar, não Pode ser pode fazer criança, nada. não pode Não ser pode ser criança. criança. Não pode ser criança, não pode mexer, né? Aham, não pode perguntar, sabe? Eu acho E aí a gente tá incrível. tão com isso que a gente tá matando a criatividade mesmo longe da televisão. Exatamente. Ah, é assim mesmo, porque sim, né? Porque sim, Tipo, exatamente. Então, assim, eu vejo isso como um problema. Eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses, né? O Miguel. Tem uns meses atrás, assim, acho que ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, me perguntaram assim, nossa, mas ele não para, né, para assistir televisão. Não, ele não para. Eu acho que se eu puder contar, assim, o tempo que ele já ficou parado assistindo alguma coisa, acho que 10 minutos ou 15 no máximo, se for uma coisa muito interessante. Porque a gente tem essa cultura de não televisão e quando a gente olha Netflix. uhum, E aqui YouTube, às também. vezes, mas a Uhum. maioria das vezes é Netflix. A gente não olha jornal, a gente não olha notícias, né? E mesmo assim as notícias chegam até a gente, Chega, então o não que tiver precisa que do chegar. jornal para isso, Exatamente. O que né? tiver A que gente tá chegar, vai sempre chegar, sabendo de né? tudo. E aí a pessoa falou assim, nossa, mas ele não para. Eu fiquei pensando como aquilo foi uma crítica dela, da pessoa dele não parar na frente da televisão, aquilo para Como, ela soou assim, meu como Deus, se que fosse uma criança mal criança mal educada. educada, né? Exatamente, porque ele não para na frente da televisão. Então, assim, o que o Miguel gosta bastante, assim, é de escutar o som dos desenhos. Então, às vezes ele vem aqui, pede para ligar e já vai lá pro quarto dele. Mas Uhum. se eu trocar aqui, ele vem aqui e diz que quer colocar. Mas ele não vê. Graças a Deus, como, né, eu sou pedagoga, Desde então já, sempre, né? né, já tentei fazer assim, né? Mas também não é fácil, né? Talvez se ele gostasse mais, talvez eu tivesse uma luta. Também cada criança é única, né? A gente não pode Mas dizer, porque dá pra ir diminuindo 15 minutos por semana gradativamente. Eu acho que com 15 minutos, certeza, né? Eu acho que com 15 minutos certeza. é um tempo legal, assim, de você substituir por dar um tempo de qualidade ali, ter um tempo com a criança, porque daí muitas vezes a gente deixa eles ali, porque eu tô muito ocupada, porque eu tenho que fazer jantar, porque eu tenho que fazer não sei o quê. Mas 15 minutos, você sentar e desenhar junto, brincar junto, fazer alguma coisa juntos, né? E vai É. diminuindo. E não só isso, né? Mas assim, ó, durante a semana a gente sabe que o tempo é corrido mesmo. O que me preocupa realmente, mesmo, é que as crianças elas têm passado no final de semana a maior parte também nas telas. Então eu vejo que é como eu disse, tem o ideal, tem o real e tem a desculpa. Nesse momento é a desculpa que entrou.
Ah, mas é assim, ele já está acostumado, mas é dessa Ele não forma. aceita, né? Então, exatamente. A gente não paga ali a mensalidade da Netflix, a mensalidade de uma televisão acaba, a mensalidade de uma internet. Então, por que que a gente não assina, não faz uma assinatura de um livro? Por que que a gente, então, não compra uma vez por mês uma tinta, uma massinha? Ah, mas é muito ruim, vai manchar, eu moro em apartamento. Gente, tem alternativa para tudo. Coloca uma lona, se Sim, permita, sabe? Ah, craft. A pandemia eu inteira eu preciso colocava craft no chão e a gente brincava no chão mesmo. Se sujar o chão, depois limpa. Depois limpa, preciso cozinhar. Então não tem nada que tu possa pedir para tua criança fazer, sabe? Vai dar mais trabalho? Óbvio que vai. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém faz filho para não ter trabalho. Isso não existe. Quando a gente vai ter um filho, a gente sabe que a nossa vida vai mudar. Claro que a gente não tem a dimensão do quanto isso vai ser, né? A gente vai ter a É, real dimensão depois. Mas a vida vai mudar, vai dar trabalho sim. Aliás, se não estiver dando trabalho é porque tá tudo errado. é isso que eu acho também. Quando a criança não dá trabalho, ah, ele é muito bonzinho, não dá trabalho nenhum. Já vejo que é ou uma criança que está muito hipnotizada ali pelas telas, né? Ou então uma criança que está tentando ser boazinha, não questiona, uma pessoa que não questiona nada, fala amém para tudo. Não é uma pessoa, não está criando um ser humano que vá pensar e vai falar amém para tudo, tudo que os outros falarem, ai, vou fazer porque senão não vão gostar de mim, porque eu tenho que ser boazinha ou bonzinho, né? É, a gente já tá entrando aí num outro assunto. É verdade. É complicado esse assunto de entrar, mas é verdade, porque a gente quer que os nossos filhos no futuro sejam assertivos, sejam comunicativos, expressivos. A gente quer que eles tenham voz, que eles sejam ouvidos. Mas hoje é shh, não chora, shh, não doeu, shh, vai dormir. Então, como que a gente está criando essas crianças, né? Então, isso é um assunto assim bem mais complexo, É, bem mais profundo, que a gente pode falar em uma outra próximo. live. Porque o mundo infantil, agora fazendo uma conexão aqui com a nossa profissão, né, de personal organizer, ele envolve muita organização, sabe? E é isso que eu busquei, né, na pandemia, que eu me encontrei nessa profissão, tá? Foi me organizar mais com o Miguel. Embora eu tivesse todas ali as teorias, porque eu já era formada, é diferente dentro da nossa casa, é diferente com o nosso filho. A gente falou, ai, tem uma criança, tem crianças. Eu admito que eu acho que o meu filho é uma criança assim, mega espoleta. Além, assim, sabe? Ele é mesmo, ele é super ativo, super agitado, assim. Eu acho que mesmo com a televisão, talvez se ele gostasse mais de assistir, ou se ele for gostar ainda, né, quando ele crescer, ele ainda vai ser assim, porque ele é do jeito dele, como tem crianças que são mais calminhas mesmo, Uhum. e isso não vai ter jeito, né? Mas a gente pode organizar uma rotina em que a criança vai poder ser criança, com a criatividade dela, aprendendo coisas da rotina dela. Foi por isso que eu fiz o Personal Organizer. Eu queria conhecer, assim, de que forma que eu poderia mudar, sabe? Tirar o foco, não só por causa do Miguel em si, por causa da maternidade em si, mas da casa em si, da demanda, né? Como a gente segue o Fly Lady, sabe? Diminuir a carga, fazer um pouquinho por dia. Então, assim, ó, ai, hoje não deu para fazer tal coisa. Tudo bem, existem coisas que podem ser planejadas para depois, mas existem coisas que não. E uma dessas coisas é pelo menos 15 minutinhos com o teu filho. Mas é com ele, todos os dias, tempo de qualidade. Não precisa ser. Tu pode passar o dia inteiro com ele. Se tu tiver no celular e ele estiver na televisão, vocês não estão juntos. Ele está com o personagem da televisão e tu tá com o youtuber ali que tu tá assistindo. Vocês não estão juntos. Então, assim, é tempo de qualidade, é brincar, é rolar, é fazer bagunça, é jogar, sujar, quebrar, aconteceu, né? Sujar, limpar, ensinar então. Sujou, limpou, tirou fora, guardou.
Esses dias me perguntaram, assim, porque tem nos meus destaques ali, eu mostro coisas que ele já faz, né, com a gente aqui em casa. É sempre perfeito daquele jeito? Não. Tem dias que ele não quer fazer. Tem dias que eu quero dar aquilo para ele fazer e ele quer fazer outra coisa. Mas a gente está colocando ali na rotina numa disposição em que ele entende que ele precisa ajudar. Que ele entende que aquele momento. Por que eu estou falando tudo isso? Estou fazendo uma conexão com a organização. É a forma que a gente tem que encontrar dentro do nosso lar, né? O que eu vou fazer? Ah, eu preciso todos os dias cozinhar. Então, eu vou achar alguma atividade que o meu filho possa fazer. Nem que seja trocar os potes de lugar, se ele for pequenininho, e deixar ele mexer os potes, né? Nem que seja ele brincar ali com o pote. Tá Nem que ali comigo e ao mesmo tempo está de forma lúdica ali inventando a brincadeira dele, né? Com certeza, ele tá imaginando que ele tá fazendo a mesma coisa que tu tá fazendo. Na cabeça dele, ele tá cozinhando, ele tá. Qualquer coisa. A cabeça dele não tem limite ali. Ali não tem limite, na televisão tem. Se ele estiver assistindo um desenho específico, ele não vai longe daquilo dali. Né? A cabeça dele não vai trabalhar para ir longe do que ele tá assistindo, até porque o que tá passando ali é muito mais rápido do que ele possa pensar. Não dá tempo para o cérebro dele fazer o raciocínio do pensamento de alguma coisa fora dali. E já na brincadeira ele consegue. Então, assim, pode parecer difícil no início, né? Essa adaptação dele na rotina sem televisão, mas eu garanto que depois vai ser mais fácil. Porque uma criança ali que tá especificamente brincando, ela entra num mundo de imaginação em que ela mesma se controla ali naquele mundo. Mas é óbvio que a presença do pai e da mãe é insubstituível nesse momento. E as crianças, elas adoram. As crianças, os adolescentes, se a gente achar a forma certa de se comunicar com eles, eles adoram a nossa presença. O problema é que a gente não sabe mais viver com a criança sem ser conflitante, né? A gente precisa se adequar à realidade em que eles vivem, né? Organizar de forma que tudo que eles precisam caiba na nossa rotina também. Então, vai cozinhar, leva junto, vou estender roupa, dá uns prendedor para ele. Eu não sei. Precisaria. O banheiro, às vezes eu vou tomar banho junto com ele, eu sempre deixo uma esponjinha e um detergente. Daí eu falo, filho, eu vou lavar aqui, você vai passando o rodinho, sabe? E já vai ensinando também que, ó, depois do banho é bom passar um rodinho, né? Com certeza. E que as tarefas da rotina da gente, da nossa casa, da nossa família, é uma coisa boa, né? Não é um sofrimento ou um castigo. Não, né? Mostrar para eles que é gostoso, que é bom participar e que tá junto com a gente nesse momento também. Eu e meu marido, a gente sempre teve essa conversa, né? E a gente sempre deixou isso bem claro. Eu acho super importante. Claro que às vezes os bebês vêm de surpresa, né? Mas mesmo quando eles vêm de surpresa, a pessoa tem 9 meses ali para conseguir se organizar. E a gente sempre pensou nisso, né? Que a gente pudesse ensinar para ele que brincar é bom, fazer as coisas é bom, se divertir é bom, mas guardar também é bom. Porque a gente talvez precisou aprender isso porque não nos foi ensinado, né? Então, o Miguel, eu digo assim, filho, tá na hora de dormir. Ele já diz dada, porque ele já sabe que tem que guardar. Ele vai guardar tudo? Não. Ele vai guardar por cor, por ordem, por setor? Não, ele não vai. Ele vai jogar dentro de uma caixa, se eu fornecer uma caixa, ou num canto, ou alguma coisa. Eu vi também num stories, tu botou vai arrumar a caminha do jeito dele, e eu vou deixar daquela forma. E aí entra a parte de trabalhar na gente também. Tira fora o perfeccionismo, a ideia de que vai ser do teu jeito, né? Porque se a gente for fazer do nosso jeito, ninguém vai fazer do nosso jeito, começo de conversa. A pessoa pode fazer até melhor que a gente, mas do nosso jeito é só a gente mesmo. E aceitar, né? Eu estava até conversando esses dias sobre isso. O aceitar ajuda.
Aceitar dividir tarefas, né? Não é nem ajuda no caso, né? Se for o marido, não é nem ajuda, é dividir tarefas, né? E aceitar que o marido vai lavar a louça do jeito dele, aceitar que se o meu filho for arrumar a cama, vai ficar do jeito que a gente ensina a sempre fazer o seu melhor. O melhor dele, nessa idade, nesse momento, é isso. E ele vai aperfeiçoando com o tempo, né? E sempre ensinando com amor, não falando, meu Deus, você não sabe nem esticar um lençol. Exatamente. E assim, ó, pensar no que cada um é bom, sabe? Meu marido detesta estender roupa, lavar roupa, essas coisas de roupa não é com ele. E eu já sou mais da louça, assim. Então a louça é com ele, a roupa é comigo. Não pensar assim, porque tem gente que quer sempre igualar. Ah, não, mas acontece que roupa é 2 trabalhos. Eu tenho que. É 3, na verdade, né? Eu tenho que Uhum. lavar, estender, recolher, guardar, enfim, a louça. Não, mas cada um faz do jeito, o que é. Tu tem que saber administrar as coisas também, né? E eu acho que Uhum. aprendendo isso, aprendendo a administrar as coisas, aprendendo que nem sempre as coisas vão ser do teu jeito, colocando o perfeccionismo longe para tentar ter uma casa impecável e de cinema que não existe, só lá na revista mesmo, tu vai conseguir achar tempo para poder passar mais tempo com teu filho, para poder estimular, ensinar ele a brincar, porque dependendo da idade da criança, ela vai precisar dessa ajuda de novo para aprender a brincar. Isso é bem sério, assim, sabe? Não quero, assim, deixar ninguém com minhoca na cabeça, mas sim, existem crianças que vão precisar dessa ajuda para conseguir voltar a aprender a brincar, a condicionar o cérebro, a ler, né? Colocar os estímulos ali. Não vai ser fácil. Não vai dizer para a criança que está o tempo todo na televisão que agora ela vai ter que ajudar com as tarefas, que agora ela vai cozinhar contigo, porque isso não vai acontecer. Vai ter que ser gradual, né? Tu vai ter que ir sentindo, né? Então, Não assim, ó, forçar muito, né? não forçar, mas e pensar, né? Um pouquinho assim, ó. Eu gosto sempre de me colocar no lugar da criança, tá? Eu sei que é difícil isso para muitos adultos. Eu sempre digo assim, né? Vai doer o que eu vou dizer, mas é verdade, tá? Se coloca no lugar da criança. Tu tá assistindo ali uma coisa, tu tá gostando, e aí vem alguém e diz assim: tá na hora do banho, vamos, desliga. Desliga. Tu ia gostar? Eu não ia gostar. Ah, não, agora parou, é assim. Não. Avisa. O maior benefício que vai existir aí nessa readaptação dessa nova fase, sem telas, ou com o mínimo possível, ou de reverter o que já foi feito, é vocês fazerem combinados, né? Hora para assistir, diminui aos poucos, combina quanto tempo no final de semana. E o principal, sem dúvida, isso é o principal, fornecer alternativas para essa falta de tela, né? Então eu Uhum. preciso ter giz, eu preciso ter brinquedo e eu tenho que ter a liberdade de fazer bagunça. No começo, essa criança vai tá nesse meio termo em que ela estava ali parada, talvez nem mexia em nada do lugar. E aí ela vai para brincadeira, aprendeu que gostou de brincar, lembrou que gosta de brincar, começou a brincar, começou a colocar as coisas fora. Aí vai vir outra fase, porque a maternidade é isso. A gente aprende uma coisa e daí vem outra coisa e destrói tudo que a gente sabe e a gente vai ter que remodelar. Tipo Então agora eu vou ter videogame, né? que. Vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Então, assim, vai ter que ensinar aos pouquinhos também que tem que guardar. Então, é infindável. É um ciclo. Vai sempre, né? Ter que ir mais além, mais além, mais além, e vai vir novos desafios. É por isso que, assim, sigam perfis de pedagogas, educação positiva, isso vai ajudar, né? Eles sempre falam, assim, bastante, né, dessa coisa dos reforços positivos, da rotina, né? Do que pode auxiliar mais. E o nosso perfil também, né, Pã? A gente está sempre dizendo Né? também, pessoal, que Dando assistir ali só exemplo. nossos stories já vai saber bastante. Se fizer aquilo Exatamente. ali, olha, vai dar uma mudança drástica ali na influência das telas na infância. Ai, verdade. O que não falta é opções, né, para substituir. Exatamente.
muito legal. Já passamos pelos nossos tópicos ali, né? Que a gente tinha proposto Já. no roteiro. E eu vou só ver aqui, só habilitar os comentários, ver se alguém tem alguma dúvida. E como a rotina faz bem para o cérebro deles, né? Sim. É porque a criança, sem a rotina, ela não sabe o que vai acontecer. Como eu te falei, né? Até os 6 anos, eles não têm essa diferenciação ali do que é real, o que não é real. Então, assim, eles se sentem seguros quando a gente mostra para eles o que vem depois. Porque eles não sabem tomar decisão. Se tu perguntar para uma criança no café da manhã se ela quer comer biscoito ou ovo, ela vai querer biscoito, ela vai querer bolacha recheada, ela vai querer negrinho, se tu der a opção para ela. Então ela não sabe diferenciar, às vezes nem eu sei, vou te contar, mas na verdade eu sei o que faço errado. Né? Mas assim, é só para dar um exemplo assim para as pessoas entenderem, né, que a criança ela não sabe diferenciar. Agora, não tem a ver com ser autoritária, né, e impor tudo para a criança. Mas assim, ó, limita opções para crianças. Tu vai dar uma rotina para criança, tu pode incluir ela. Ai, não, mas é que se eu disser para a criança escolher, ele vai querer coisa que não pode. Então dá duas opções. Não A diz para gente ela que chegar lá dá, na né? frente. Isso. Não diz para ela chegar lá na frente do guarda-roupa dela e escolher que roupa ela quer vestir. Ela vai botar uma calça laranja e uma blusa azul, sabe? Se bem que tá na moda também, né? Mas assim, filho, você quer colocar essa calça ou essa? Tu quer ir de meia ou de pantufa? Sei lá, dá Uhum, opções que sejam reais, que sejam possíveis. uhum. É, eu sempre dou as opções, por exemplo, na hora de que ele quer assistir muito e tá difícil, né? Então tá, filho, você quer assistir mais 1 minuto ou mais 2 minutos? Tipo, pra mim não faz diferença nenhuma, né? Mas só o fato dele poder escolher a colaboração muda, né? Exatamente. E aí a gente pode dizer assim, ó, filho, tu lembra que tu disse que queria 2 minutos? Então, os 2 minutos já passaram. Uhum. Ah, mãe, mas é só até acabar. Daí, quanto tempo falta para acabar? Ah, falta meia hora. Não, Daí então não não. pode. Então, não é Uhum. não. Porque, assim, ó, o legal da educação positiva é assim, ó, tu dizer não sempre que necessário e sim sempre que possível. Se é possível dizer sim, por que não? Não precisa ser assim, ah, não, mas eu sou a mãe, eu disse, pronto, acabou, fim. Não, não é isso. E isso entra aqui para a pergunta aqui da Da Gisele. Oi, Gisele. Gisele, obrigada por essa pergunta. Oi, querida, parabéns, amei a live, obrigada. Quais dicas vocês têm para pré-adolescentes que estão entrando na fase rebelde, né? É isso, é conversar, sabe? Não, não precisa sempre bater de frente. Lembra de quando tu era adolescente, que tu sabia de Se tudo, coloca lembra? no Só que lugar. não, achava que era o dono do mundo, que minha mãe não sabe nada. Então, assim, ó, tentar entrar num diálogo. E, claro, se for uma coisa que não pode de jeito nenhum, é não e pronto. Por que não? Mas daí a criança, aos poucos, o adolescente, enfim, serve para todo, gente, serve para adulto, serve para teu marido, serve para tua esposa, serve para todo mundo, tá? É ceder um pouquinho, sabe? Lembrar que nós somos humanos em um relacionamento. Olha, Fazer acordos. isso eu não posso deixar. Isso, quando o marido diz alguma coisa pra gente, a gente não fala, às vezes, isso. Não, isso, infelizmente, eu sou assim, é dessa forma. Seja real, seja sincero. E quando puder, diga sim. Ah, mãe, mas eu quero fazer tal coisa, é importante pra mim. Você pode ceder isso pra ele? Ceda, seja essa pessoa. Seja a pessoa que a gente queria quando a gente era adolescente, né? Eu sinto falta, assim, de muita liberdade que eu poderia ter, mas mais do que isso, de quando eu era criança, do que eu me lembro de quando eu era adolescente, eu sinto mais falta dos nãos que eu poderia ter ganhado, sabe? Isso me formularia uma pessoa muito melhor hoje, no meu eu de agora, se eu tivesse ganhado não quando eu precisava. Se os meus pais tivessem essa maturidade de me dar liberdade, sim, para aquilo que eu precisava fazer, mas que quando o não fosse inevitável, que eles fossem firmes e não, e pronto, né? Uma Então, a coisa, minha dica seria essa para os adolescentes. uma coisa boa também, Gisele, não sei se você já identificou a linguagem do amor.
para você saber estar demonstrando e enchendo o tanquinho do amor dos seus filhos, porque quando eles não se sentem amados, mesmo que você demonstre amor da forma que você, por exemplo, eu demonstro amor não faltando comida em casa, né, é uma linguagem do amor, mas a criança não tem, pode não estar se sentindo amada devido a outras coisas que a gente não faz, né? Então, entender qual a linguagem, tem livro, tem no YouTube, Porque a para minha você linguagem buscar. do amor não é a linguagem do... A minha linguagem do amor é a que eu quero receber, mas Uhum, não necessariamente é a que eu vou dar. Eu isso, tenho que amar a pessoa com a linguagem do amor dela. E isso às vezes é exato. bem complicado, né? E E também tem os temperamentos, né? Nós temos também. temperamentos também. Então, assim, vamos É ter, acho estudar um que, pouco, mais lives entender, aí. mas tentar realmente entender o lado do filho, independente se é criança, se é adolescente. Gisele, peraí, só um pouquinho. Isso aqui é muito importante. Gisele, de forma nenhuma, tá? Vocês acham que vale Só propor. vamos ler a pergunta dela, só para É, ficar, que depois não vocês acham aparece. que vale propor trocas de dar um presente se eles ajudarem ou não? Ajuda. Não, eu não acho, tá? Na verdade, eu discordo totalmente. Claro que tu pode dar presente a todo momento pro teu filho que tu quiser, mas não por troca, né? A vida ela não é assim, né? A gente A faz gente as coisas faz o que tem que ser feito, o que tem que ser. independente de motivação ou de recompensa, né? A recompensa de fazer, de limpar o chão da minha casa é ter um chão fresquinho e limpinho, né? Não posso, só vou limpar se o meu marido trouxer um brinco para mim. Daí é mais ou Ai, menos que isso que a bom gente, seria! né? Mas é mais ou menos como se a gente estivesse ensinando isso para eles, né? Que eu só vou fazer se eu Não, e tiver a um gente vai local. ensinar. Se a gente fizer isso, a gente vai ensinar. E a gente não vai poder bonificar todas as atitudes dele, e ele vai aprender que vai sempre estar agindo, sempre vai ganhar alguma coisa se fizer, e se ele não tiver como ganhar, ele não vai fazer. Ele não vai fazer, porque na verdade ele não está fazendo porque ele aprendeu a fazer, porque ele aprendeu a dividir a tarefa. Ele tá fazendo porque tu condicionou um bônus para ele, né? Agora, eu já acho que perder alguma coisa é justo, sabe? Não Sim, como um castigo, mas combinados, é uma tá? Não assim. consequência. Exatamente. Não como um castigo assim na hora, sem ele nunca ter ouvido falar daquele combinado, mas fazer um combinado com ele. Porque se eu preciso sair e eu não lavei roupa e eu não tenho a roupa limpa, eu não posso ir. Então ele pode aprender esse tipo de coisa também. Ah, lembra? Ele ficou responsável por lavar a roupa. Ele não lavou. Pum, agora tu não pode ir porque tu não tem a roupa para ir, né? Então ele vai aprendendo a consequência. E se for fazer isso, é importante ser firme, tá? Porque o combinado, ele não sai caro. Mas ele sai caro se a gente não fizer o combinado. Se a gente não fizer aquilo que foi proposto. Tu disse pra criança, pra adolescente. Gente, eu faço combinado com o Miguel. O Miguel tem 1 ano e 10 meses, ele entende. Obviamente que eu falo, né, numa linguagem mais simplificada pra ele. Ó, filho, assim, assim, assim. Olho no olho. Sabe? É muito importante isso, essa comunicação. Olha no olho, vê se tá te ouvindo mesmo. Respeitar, né? A gente quer que eles respeitem a gente. Muitas vezes a gente não respeita eles, às vezes no tom de voz, às vezes nas palavras que a gente usa, a gente pode ferir eles porque eles são seres humanos, não é só porque eles são crianças, são adolescentes, que a gente tem a liberdade de falar da forma que eu penso assim, sabe? Eu jamais vou chegar para alguém da rua e falar, nossa, você é um porco, não sei o quê. Você não faz nada direito. Imagina se eu vou treinar um funcionário e eu vou falar para ele, meu Deus, mas eu vou ter que falar de novo. Você é burro, sabe? Eu não vou falar. Então, por que eu vou falar assim com meu filho, né? Exatamente. Aqui tem um comentário bem legal, ó. Gostei desse ponto de vista. A recompensa é o próprio resultado. Isso é pra vida, né? Isso é pra vida. A recompensa é o próprio resultado, né? Do que a gente faz. Essa pessoinha que tá aqui, a Glória, sigam o perfil dela, viu? Fala sobre finanças. E é uma coisa que tem muito a ver, né? A recompensa e o Verdade. resultado de quando a gente faz as coisas pro futuro.
né? A gente guarda para o futuro. Então é isso. Então, podemos, já tiramos as dúvidas. Gostaria de agradecer muito, Andressa, muito obrigada Ah, eu também. por Obrigada, todo esse Pam, por essa conteúdo oportunidade. riquíssimo da gente linkar a pedagogia e personal organizer, que é a organização e a rotina serve, como você disse, é para todas as áreas, para crianças, ajuda nas crianças, ajuda a gente, né? Ajuda casamento, salva vidas. Exatamente, a organização ela é para tudo. É, que nem eu estava dando o exemplo aqui do perfil da Glória, né, sobre as finanças, é porque é isso. A organização ela entra em todas as áreas da nossa vida. Onde a gente tiver uma organização, a gente está bem. Seja na vida espiritual, independente da crença, na vida matrimonial, pode ter uma organização também. Estudos, se tu tiver uma organização, tu estuda melhor, tu produz melhor, produtividade, né? E por que não com as crianças? E por que não ensinar elas desde sempre, né? Os benefícios da organização para a vida, né? Então, isso é muito interessante. Eu gostaria muito de te agradecer por esse momento. Deixar o meu perfil aberto para quem quiser perguntar qualquer coisa, se alguém for assistir depois, não sei se Depois, vai né? deixar gravado. Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida que eu puder, né, no que eu puder, óbvio a gente não sabe de tudo, mas no que eu puder ajudar, conversar, dar uma dica, podem também me perguntar vai ser um prazer para mim responder. Eu também, meninas. Quiserem seguir a Poetimiza, sigam também a Poetimiza, a Andressa Reis Organizer também, né? E, Exatamente. e muito obrigada, então. Até a próxima. Vamos Obrigada. marcar mais, que eu gostei. Ah, eu tô com vários assuntos borbulhando aqui. Se vocês Aham. quiserem A deixar gente mais abriu algumas sugestões, pautas. Aham. com certeza. Tem assunto. Beijo, meninas. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.